importantes. Além do marco temporal, veja outros pontos do PL que ameaçam as comunidades indígenas. Considerado inconstitucional pelo STF, mas aprovado pelo Senado e Câmara, projeto de lei vai à sanção de Lula, que deve fazer o quê? Vetar, né, gente? Eu acho que é isso que vai rolar. Notinha aqui da Júlia Mota, vamos acompanhar. Além do perigo do marco temporal, o projeto de lei 2903 também estabelece outras medidas que ameaçam a vida e os territórios das comunidades indígenas. Em 21 de setembro, o Supremo Tribunal Federal formou maioria por considerar a tese inconstitucional. Apesar da vitória dos povos indígenas, o projeto foi aprovado pelo Senado no dia 27. Em maio, a Câmara dos Deputados também havia aprovado o projeto, meus queridos e minhas queridas. Agora o PL segue para a sanção do presidente Lula, que tem 15 dias para vetar ou aprovar, total ou parcialmente, as medidas previstas no texto. O projeto de lei, porém, não diz respeito só à demarcação das terras indígenas, mas também conta com outras propostas que prejudicam a luta dos povos tradicionais, como, por exemplo, definir através de traços físicos quem é ou quem não é indígena. O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Kleber Caripuna, durante comissão no Senado, apontou que isso é danoso para o processo de reconhecimento dos povos indígenas do Brasil como um todo. Além dessa questão, os movimentos indígenas apontam que o PL permite a construção de rodovias hidrelétricas, unidades e postos militares, exploração de alternativas energéticas e outras obras sem consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas, a plantação de soja, criação de gado, promoção de garimpo e mineração em terras indígenas, o questionamento de qualquer pessoa sobre os processos de demarcação dos territórios, inclusive os já demarcados, reconhecimento da legitimidade da posse de terra por invasores de terras indígenas, flexibilizar a política do não contato com povos indígenas em isolamento voluntário, mudar os conceitos constitucionais da política indigenista, como a tradicionalidade da ocupação, o direito originário e o usufruto exclusivo dos povos indígenas aos seus territórios. Na mesma comissão sobre agricultura e reforma agrária, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joênia Wapichana, afirmou que o projeto avançou sem qualquer tipo de consulta aos povos indígenas, em descumprimento a uma resolução da Organização Internacional do Trabalho sobre o tema, da qual o Brasil é signatário. O veto de Lula. Devido a essas e outras questões, a APIB e outras organizações levantaram um movimento pelo veto total de Lula ao PL 2903. Se Lula propor vetos ao projeto, os pontos vetados voltam para o Congresso em uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado será realizada, onde os parlamentares decidirão se acatam esses vetos ou não. Caso as autoridades não aceitem as mudanças, o PL pode, ainda assim, ser aprovado, até mesmo se o presidente vetar todo o projeto. Por isso, os movimentos indígenas convocam mobilizações para pressionar tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. Até agora, cerca de 300 mobilizações contra o marco temporal foram realizadas pelo movimento indígena. E mais, eu acho que o STF tem que ir para cima, porque o STF já considera o marco legal inconstitucional.